Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 41 a 51. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espadas, nem com lanças, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra escravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, e com uma funda e com uma pedra e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Nós estamos falando de um texto da Bíblia Sagrada que mostra o poder do Deus que você serve. Nós lemos um texto que mostra o quanto Deus é especialista em usar o improvável. Deus usou e usa o improvável. Muitas pessoas que outras não dão nada por elas, muitas pessoas que estão se sentindo humilhadas, as menores, são pessoas que, de repente, Deus a toma e a usa para algum fim, na sua obra, na palavra, e Deus faz essa pessoa ser honrada, ser transformada. A Bíblia diz, no mesmo livro de Samuel, no capítulo 1, que Deus tira o homem do monturo e ele põe assentado junto aos príncipes. Davi era o menos provável nessa situação aqui. E nós vamos descrevê-lo um pouquinho, rapidamente, descrever o seu oponente. Então, preste bem atenção comigo. Davi, um moço, ainda jovem, mas a Bíblia diz que de boa aparência,
Quem sabe fosse aquele rapaz que chamava a atenção das hebreias do seu tempo. Um rapaz belo, compromissado, um rapaz que estava comprometido com cuidar das ovelhas de seu pai. Um rapaz de cabelos ruivos, cor do cobre, talvez pele corada, ou como a gente diz, de sangue nos olhos. Tinha tudo para realmente ser usado por Deus. Esse moço, que carregava um alforje, dentro desse alforje, pedras não muito grandes, mas pedras que coubessem dentro do seu alforje, pedras lisas, que se comportavam bem dentro da sua bolsa de couro. E ele carregava também nessa bolsa uma funda. Tinha pedras no seu alforje que talvez desse para pesar na mão, mas pedras que tinham a força e a velocidade de um cometa, quando precisava defender uma de suas ovelhas, ou nesse momento defender a sua honra e matar um gigante de um exército inimigo que estava ali afrontando, ou afrontando o povo de Deus. Então, Davi carregava esses instrumentos dentro do seu alforje. E Golias era um gigante de quase 3 metros de altura, carregava cerca de 55 quilos de armadura. Só a sua gola devia medir uns 48 centímetros. O bicho era troncudo, um homem grande. Ele era diferente de tudo que se conhecia naquele tempo. 1,40 m de cinta. Você imagina o tamanho da cinta do gigante. Olhando para ele, era muito desproporcional a Davi. A desproporção era grande demais. Bem, mas Golias, com todo esse seu tamanho, ele estava agora como se fosse um lutador em final de uma liga mundial de luta, que queria vencer a todo custo aquela batalha, aquela luta. E ele, olhando para baixo, ele não riu porque ele não acreditou no que ele viu. Ele não soltou uma gargalhada porque ele não estava nem acreditando no que ele estava vendo. Mas de um lado da colina, uma colina cheia de filisteus, o vale, e do outro lado uma colina, as israelitas. E Golias, quando olha aquele povo, e olha para aquele cenário que devia ser uma floresta de lanças para guerrear naquele momento, ele olha para aquilo e ele enxerga um pequenininho no meio daquele povo, e ele deve ter pensado e dar uma bela de uma gargalhada, mas ele no mesmo tempo deve ter pensado, eu não acredito. Ele talvez não tenha o gargalhado daquela situação, por causa da falta de crédito que ele estava dando agora. Então, meus irmãos, preste bem atenção nisso. O versículo 10 do capítulo 17 é algo assustador. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. O que Golias estava falando agora era: eu quero no mano a mano. Mande aí o melhor lutador de vocês todos, o melhor atirador de vocês todos, o melhor flecheiro, lançador de flechas de vocês todos. Mande alguém que me enfrente.
Mande alguém que se apresente, o melhor que vocês tiverem. Não mande qualquer um. E Golias talvez tivesse chegado com toda essa presença, porque até então ninguém tinha se apresentado até aquele momento. Até Davi, ninguém tinha se apresentado. Mas agora, Davi se apresentou. Irmãos, na vida é assim. Às vezes alguma coisa parece muito grande, um problema parece muito grande, porque ninguém se apresentou ainda para dizer, olha, agora tem aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se levanta e que está com raiva, enojado dessa situação, e que agora vai lutar contra isso. A vida, em alguns momentos também é assim que as coisas acontecem. Gigantes se levantam contra a nossa vida todos os dias, e eles só podem cair quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa corajosa se levantar e se apresentar. Tem gente que quer se apresentar hoje e dizer, eu vou combater. Tem gente que quer se apresentar hoje e dizer, eu estou aqui como homem e mulher de Deus, e a partir de hoje, problema, você não me intimida mais. Gigante que tem se levantado, eu não me sentirei mais intimidado diante dessa situação, porque tem muita gente que está intimidado diante do gigante da enfermidade, do desemprego, diante do gigante da miséria, do problema, da escassez. Mas nós não podemos nos intimidar, porque a timidez vai te levar à acomodação, vai te levar a não lutar para mudar uma história, para mudar um problema. Enquanto nós ficamos paralisados, os gigantes vão sendo cada vez maior. E talvez você enxergue muitos gigantes, e gigantes muito maiores do que você, porque você ainda não se agigantou, é porque você ainda está se sentindo muito pequeno. Os gigantes são maiores quando nós nos sentimos muito pequenos, quando nós somos muito minúsculos, quando a nossa fé está reduzida. Mas quando se levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, que se apresenta cheio de fé, os gigantes serão menores diante de nós. Davi não enxergou um gigante, ele só enxergou uma testa. Olhe hoje para o gigante que está se levantando. Não enxergue o tamanho dele, enxergue só a testa. Enxergue só o tamanho da testa. Muitos gigantes se levantam. Esse gigante aqui, ele se levantou e afrontou, porque até então ninguém tinha se apresentado. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando, que hoje à noite vai colocar a cara de adorador, vai fazer uma cara de homem cheio de fé e vai enfrentar esse problema, amém? Nós precisamos estar de frente e apresentado diante do problema. Não se esconda, porque se você se esconder, o gigante sempre será o mais falado, sempre terá a fama do matador, porque até então todo mundo temia Golias. Mas agora um homem de verdade se apresenta. Até Davi ninguém tinha se apresentado, mas agora Davi chegou. Tem Davi aqui? Tem Davis aqui que vai enfrentar de frente, aleluia! Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos cessar de enfrentar as dificuldades que a vida levanta diante de nós. Talvez você não tenha um Golias na tua frente, mas você tenha a enfermidade. Talvez você não tenha um Golias na tua frente, mas você tenha o desemprego. Talvez você não tenha um Golias na tua frente, mas você tem um problema lá no escritório. Você não tem um Golias, mas você tem um problema na vizinhança. Você não tem um Golias, mas você tem um problema financeiro. São as dívidas que estão chegando, as contas que estão chegando, e você não sabe o que fazer. Mas esta noite eu quero liberar essa palavra para a tua vida. O mesmo poder daquele Deus que estava ali encorajando Golias está sobre você, está sobre a sua vida.
vida. E você vai vencer. Você vai vencer, porque você está sendo encorajado não por um homem, mas por Deus e pela palavra de Deus. E agora, vamos começar a destacar outras coisas que acontecem. Davi, ele não tinha ido à guerra. Você parou para pensar nisso? Ele tinha ido levar pão e queijo e farinha para os seus irmãos. Já parou para pensar isso? Ele não foi lá determinado para uma guerra, porque ele não tinha nada com aquela guerra. Ele era pastor de ovelhas. Ele era o apacentador. Olha só. Davi, porém, ia e voltava de Saul. Olha só, o caminho dele era esse. Ia e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Olha o que Davi foi fazer. Davi não foi para a guerra, não. Às vezes você não estava nem pensando em guerra, não é isso? Você não estava nem pensando em problema. Às vezes nós não estamos nem com cabeça em problema, mas os problemas surgem naturalmente. E às vezes você não estava nem preparado para a guerra. E Davi não estava preparado para a guerra. Tanto que quando ele se apresenta, Saul põe uma armadura nele, a sua própria armadura. E ele começa, e o que acontece com ele? Ele começa a balançar dentro daquela armadura. Ou seja, ele estava dentro de uma armadura que não era dele. Uma identidade que não é sua, não vai dar certo. Se você não está preparado para a guerra, não pegue uma identidade que não é sua para enfrentar a guerra. Não pegue uma característica que não é sua para enfrentar a guerra. Ah, eu vou enfrentar essa guerra igual fulano fez. Não, não é igual fulano fez, não. Homem de Deus, mulher de Deus, você tem que ter a sua experiência com Deus. Deus vai te dar um jeito de enfrentar a sua guerra. Porque o problema da sua casa não é o problema da minha casa. O problema da casa do irmão não é o problema da casa do outro irmão. O problema da casa do pastor não é o problema da casa da igreja. Então não tente lutar com as minhas forças. Uma das últimas vezes que eu vi, ou que eu vi não, porque eu não estava lá, né? Mas que eu ouvi falar que alguém tentou tomar poder emprestado, o poder caiu na água. Discípulos de Eliseu, né? Ou os moços que foram lá para cortar madeira, para largar as estacas, quando eles usaram um machado emprestado, ou seja, o poder emprestado caiu na água, o machado, e Eliseu teve que ir lá fazer o ferro flutuar. Não foi isso? Lembra disso? Sempre que você precisar do poder dos outros para fazer alguma coisa, pode ter certeza que você vai perder, vai cair, você vai quebrar a cara, porque isso não dá certo. A característica é sua, a identidade é sua. Davi não estava preparado para a guerra, e ele foi levar lá o pão para os seus irmãos, e chegou lá, ele acabou tendo que enfrentar uma luta. Quantas vezes você não fez nada para a guerra acontecer, mas ela aconteceu a si mesmo? Você estava quietinho na sua. Já aconteceu isso? Ou só comigo que acontece isso? De repente brota um problema. Porque a vida é assim. A vida, às vezes, ela proporciona essas coisas. Isso são os percalços da vida. Se você for uma pessoa de compromisso, de responsabilidade, que sai para trabalhar, que sai para lutar, que sai para ganhar o seu pão, que sabe quanto custa as coisas, você vai ver como é que é difícil a vida.
Se você não faz isso, não vai dar em nada, não. Você vai levar uma vida, deixa a vida me levar e o negócio vai. Mas se você for uma pessoa de compromisso, de responsabilidade, que sustenta uma casa, que corre atrás, que trabalha, que batalha, que vai para cima, você vai ver que dia após dia você vai ter que matar um urso, você vai ter que matar um leão, e em alguns momentos você vai ter que matar um gigante. Davi chegou lá, não fez nada para a guerra acontecer, ele só escutou o problema. E o problema estava formado. E ele agora tinha que lutar uma guerra. E ele não podia mais fugir dela agora. Mais um destaque aqui. Naquele dia, Davi deixou de apacentar o rebanho por um momento. E foi então que ele ouviu Golias desafiando o povo de Deus. Ele foi lá, deixou de apacentar suas ovelhas. Foi nesse momento, nesse contexto, que ele escuta Golias. Foi nesse momento também que Davi toma uma decisão. Foi nesse momento que Davi tomou a decisão de ser maior do que Golias. Não na estatura, não no tamanho, no porte físico, mas ele decidiu ser maior na fé, na disposição, na garra, na característica de um grande guerreiro. Quando ele escuta, versículo 23, põe por favor, e depois você põe o 40, pula para o 40, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, para si 5 seixos de ribeiro, e pô-los no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Olha ali, preste bem atenção nisso. Davi não pegou pedras grandes, ele pegou pedras que saíram de outras pedras maiores, eram seixos. Eram pequenas pedras. Eram pequenos pedaços que ele procura e pega. Não eram pedras grandes, eram pedras pequenas, mas que cumpririam o seu propósito. O que Davi estava fazendo era pegar menores pedaços de mineral, mas ele escolheu a pedra certa. O gigante só cai quando as nossas escolhas são certas. Foi ali que Davi começou a fazer a sua escolha, a partir de ouvir que tinha um problema instalado. Sempre que tem um problema instalado, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão, nem sempre, ela é fácil de se tomar. São decisões difíceis. São decisões que mexem com o nosso psicológico. São decisões que mexem com o nosso interior, com a nossa vida. São decisões difíceis de serem tomadas, mas que precisam ser tomadas. E temos que fazer as escolhas. E Davi agora, ele vai lá, escolhe as pedras certas para aquele momento. E olha o interessante também, olha o que Davi fez. Ele foi aproximando-se do filisteu. Davi não fica de longe. Se você ficar de longe do problema, dificilmente você vai conseguir resolver o seu problema.
O problema tem que ser encarado de frente, muito de perto. Se você ficar de longe, dificilmente você vai solucionar um problema. O problema, para nós dominarmos um problema, nós precisamos estar perto e disposto a resolvê-lo. Não fuja dele, não fique distante dele, porque se você quiser ficar distante, você vai botar uma pedra em cima, você não vai usar a pedra para atirar e matar aquele gigante que se levantou. Quer colocar pedra no seu problema, isso vai virar um defunto que vai feder por toda a sua vida. Perdoa-me a expressão chula, mas vai causar mau cheiro em algum tempo. Problemas não se põe pedra em cima, por maiores que eles sejam, você precisa fazer a escolha certa de como você vai lidar, e você precisa se aproximar dele. Você só domina um problema se você estiver próximo dele. Davi se aproximou do seu problema. Davi se aproximou de Golias. Como eu já disse aqui, talvez não tenha um Golias na sua vida, mas tem uma enfermidade que tem sido gigante para você. Não corra dela, vai tratar. Né, doutora? Temos uma médica aqui que sabe do que eu estou falando. Problema psicológico, temos um psicólogo aqui. Tem que correr ou tem que enfrentar? Tem que enfrentar. Então, meus queridos, nós não podemos fugir da enfermidade. Você precisa encará-la de frente. Nós não podemos fugir das coisas que nos atormentam. Você precisa encará-la de frente. Não abra mão de ser um guerreiro diante desses problemas, que eles vão cair. Aleluia! Glória a Deus! Golias, ele não acreditou em Davi, gente. Seu problema, às vezes, não acredita em você, sabia? O problema da vida, ele não acredita em nós, por isso que ele fica ali, perdurando. Por isso que ele fica ali, porque ele não está nem aí para a gente, ele quer machucar a gente. Ele quer matar, ele quer nos matar. O problema não vai embora sozinho, você precisa mandar ele embora. Você precisa tomar raiva do seu problema. Problema não vai embora sozinho, meu irmão, minha irmã. Você precisa tomar uma decisão e dizer: problema, some daqui. E outra coisa, não fique brincando com o inimigo. Que às vezes a gente fica com pena do inimigo. Inimigo, corta o pescoço. Não pode ficar alisando, não pode amarrar inimigo. Nós vamos ver no decorrer aqui da mensagem. Se você pega uma cobra, são poucas serpentes que são peçonhentas. Tipos de serpentes que atacam homens, ou que têm veneno. Todas elas podem até atacar, mas que têm veneno mortífero, não são muitas. Mas quando você pega uma serpente, você sabendo que ela pode te comer, que ela pode te matar, que ela pode te engolir até, você vai amarrar a boca dela, você precisa cortar a cabeça dela. Porque é ela ou você. Com o inimigo não se brinca, queridos. Com o problema não se brinca. Problema, extermine ele e manda ele embora. Acabe com ele e manda ele embora. Problema não é para brincadeira. Olha o versículo 43, por favor. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? O filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Ele não estava acreditando em Davi, porque ali era a luta de um palito contra um tornado. Ali era a luta de uma bicicleta com uma carreta. Mas era uma luta desigual. As lutas, às vezes, elas são desiguais. Ou você cresce, ou elas vão destruir você. Ou você tome coragem, seja encorajado para enfrentar,
os problemas vão destruir você. Quais eram as chances de Davi numa luta dessa? Você já parou para pensar? Pensa aí rápido, não precisa fazer a resposta não, só pensa na sua cabeça, eu que vou dar a resposta. Quais eram as chances de Davi nessa luta? Nenhuma! Quais são as suas chances diante do problema? O que você acha? O que você acha sobre as suas chances diante do seu problema? Talvez você tenha essa mesma perspectiva diante dos seus problemas que eu tenho aqui diante do problema de Davi, que era Golias. Diante do gigante que você tem enfrentado, talvez você pense, as minhas chances são nenhuma. A minha chance é zero. Mas isso é um engano seu. Isso depende de como você está enxergando o problema. Você ouviu o seu problema, você enxergou o tamanho do seu problema, e você ouviu a voz alta, estrondosa do seu problema, talvez você se olhe e veja, eu sou um coitado diante dessa situação, mas é engano seu, porque você pode se levantar como alguém muito maior que esse problema e que esse gigante. Você pode se agigantar diante do seu gigante, depende de como você se enxerga. Salomão disse em Provérbios, como você pensa no seu coração, assim você é. O povo de Deus foram espiar a terra. Lembra disso? Lá em Êxodo. Foram espiar a terra. E quando eles voltaram para dar um relatório, eles falaram, olha, lá tem gigantes. Olha os Golias onde estavam lá. Ó. A família de Golias onde estava? Estava espalhado por toda a terra. Então, eles viram gigantes. E eles falaram, assim como nós nos vemos, eles nos veem também. Como meros gafanhotos. Como você tem se enxergado? Como você tem se enxergado? Impotente ou você tem se enxergado como um guerreiro que vai vencer? Não importa o seu tamanho, a sua estatura, não importa nada disso. Importa a sua coragem, a sua fé, a sua determinação, a sua garra para lutar, para resolver essa situação. O seu desejo de trabalhar, o seu desejo de ver a sua família abençoada, de ver a sua família próspera, de ver a sua família sustentada. É isso que importa, meu irmão, minha irmã. Ver seus filhos bem formados, ver a sua família feliz, você fazer uma viagem abençoada. É isso que importa, porque aí você vai vencer qualquer miséria, você vai correr atrás, você vai trabalhar, você vai enfrentar, você vai à luta. Não importa a sua estatura, não importa a sua fragilidade, você vai se agigantar diante de qualquer problema. Tudo depende da necessidade que você tem. Se você não tem necessidade nenhuma, estão te dando de comer, estão te dando de beber, meu irmão, ó, é como se estivesse no céu com o pezinho para fora. Agora, passe necessidade, ou você se agiganta ou você vai morrer no meio dessa batalha. Mas quando você quer ver as coisas sendo solucionadas, você vira um gigante maior do que aquilo que é um gigante para a sua vida. Talvez você olhe para um problema, para uma situação, seja ela qual for, talvez você fica pensando assim, não dá não. Irmãos, desde o início dessa pandemia, alguns momentos, quando ela começou, eu me lembro até hoje, eu saindo de casa, liguei o rádio e a notícia era, podia ter culto, mas tem que ser em lugar aberto. Chegamos aqui, colocamos as cadeiras todas lá para fora, quem lembra disso? Tivemos que fazer lá fora, lá onde ficam os carros, o nosso primeiro culto, porque aquilo era assustador, e na outra semana já não podia ter culto. No primeiro momento eu achei muito diferente, muito esquisito, mas logo após eu falei, o nosso Deus é maior do que qualquer pandemia.
vamos ter que enfrentar isso de frente. Irmãos, tudo que estamos vivendo é muito sério. Como eu tenho dito aqui, várias vezes, quase todos os cultos a gente fala, use máscara, lave as mãos, se cuide, mas o fundamental, acredite em Deus, porque é Deus que é o dono da vida. Deus que é o dono da vida. Se Ele não quiser, não tem coronavírus que mate você. Você só está aqui porque Ele não quis que você morresse com o coronavírus. Você só está aqui porque Ele lhe deu vida. Então, se há gigante diante dessa doença desgraçada, em nome de Jesus, você vai romper, você vai vencer e você vai prevalecer nessa situação. Nós vamos prevalecer, em nome de Jesus. E se morrer, pastor? Eu falo por mim. Se eu morrer foi porque Deus quis. Não tenha medo disso. Seja temente a Deus e deixe Deus te guardar. Tem muita gente ainda em pânico, porque esse gigante do coronavírus está amedrontando as pessoas. Não tenha medo, seja prudente. E outro destaque aqui. Davi venceu Golias. Tem Davi aí? Coloque essa palavra para a sua vida. Davi venceu Golias. Fala o teu nome aí. Fábio venceu Golias, ou venceu o gigante. Amém? Você venceu o seu gigante. Se não venceu, vai vencer. Davi venceu o gigante, versículos 49 e 50. Por favor. A gente está chegando ao final. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha, não olhe o tamanho do gigante, olhe o tamanho da testa dele. Não olhe o tamanho desse problema, olhe o tamanho do lugar que você precisa acertar. É aqui que eu preciso ir. Ele vai cair. 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi não precisou usar espada até então. Ele só vai usar uma espada depois para cortar a cabeça do gigante, porque ele queria desfilar com aquela cabeça para dizer, olha aqui, ó, quem viveu, viu. Às vezes a gente fala, né, quem viver, verá. Davi era, ó, quem viveu, está vendo. E ele está lá com aquela cabeça na mão. Olha, queridos, nós vamos vencer, você vai vencer. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar. Acredite nisso. Então, Davi venceu por quê? Preste atenção numa coisa comigo. Ninguém falava em Deus ali. O filisteu chegou, falou, afrontou o israelita. Ninguém falava em Deus. Mas olha só o que Davi faz. Só ele fala em Deus. Enquanto você quiser lutar com a sua própria força, com seus braços, achando que você pode, que você faz, que você consegue, o gigante que se levanta contra a sua vida, ele vai lhe amedrontar. Mas o dia que a sua confiança estiver em Deus e você começar a falar em Deus, colocar Deus na frente, Deus vai te encorajar. Deus vai mudar essa história. Porque até então, todo mundo tinha medo, mas eles não falavam em Deus. Só Davi falou em Deus. E Davi chegou e disse, olha, você vem contra mim com paus, com lanças, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Só Davi fala em Deus, queridos. Todos só falavam em Golias. Todos só apresentavam o problema que estavam diante deles. Mas Davi, ele fala em Deus. Para de falar do seu problema, começa a falar em Deus.
Para de falar dos desemprego, começa a falar que você serve um Deus que abre portas. Para de falar da enfermidade, comece a falar que você serve um Senhor que curou enfermos e que cura enfermos. Para de falar de miséria e comece a falar de abundância. Para de pensar e viver com a mentalidade da escassez e começa a pensar e viver com a mentalidade da abundância. E que você serve um Deus de abundância. E você vai ver que Deus vai cuidar e vai abençoar a sua vida. Pare de olhar para os problemas, para a crise que está difícil, que não tem, eu não consigo e eu não posso, e começa a falar, eu tenho um Deus que dá, eu tenho um Deus que prospera, eu tenho um Deus que faz, eu tenho um Deus que move no sobrenatural, eu tenho um Deus que transporta montanhas, eu tenho um Deus que faz tudo que eu quiser, se eu tiver fé, e se eu pedir em nome dEle. Comece a falar isso, queridos. Até então eles só falavam no Golias. Mas Davi chega e começa a falar em Deus com Golias. Agora, a batalha, então, a partir desse momento que Davi fala em Deus, a batalha que era de Davi com Golias, ou dos filisteus, ou do Golias, do filisteu Golias, com o povo de Deus. A batalha que era entre eles agora passa a ser de Deus contra Golias. A batalha que Davi se propõe a lutar não era agora mais de Davi. Essa batalha era de Deus com Golias. A sua batalha não pode ser tua com o teu problema, ou a batalha que você precisa enfrentar não pode ser tua com o teu problema, tem que ser do teu Deus com o teu problema. Aí você é o vencedor. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Essa batalha não é sua. Você pode colocar-se de pé essa noite como o guerreiro Davi, porque até aqui, Davi agora estava ali, era o pastor humilhado, né? Porque quando ele chega diante dos irmãos dele, eles falam com ele assim, onde você deixou? Aonde você deixou aquelas poucas ovelhas? Os irmãos de Davi humilhou ele. Davi era humilhado pelos irmãos. Foi humilhado por Golias. Ou melhor, Golias tentou humilhá-lo. Só não deu certo. Porque chegou um tempo que acabou o tempo de humilhação. Você recebe essa palavra, acabou o tempo de humilhação. Acabou o tempo de vergonha. Acabou o tempo de escassez, em nome de Jesus. Acabou o tempo de vexame, Deus está entrando com providência. Eu quero orar com você hoje à noite.